Recentemente eu estava conversando com uma amiga e a gente estava debatendo sobre como muitas das vezes a gente cai em si, que certos vínculos já não fazem mais tanto sentido nas nossas vidas. E o assunto em questão nessa conversa era sobre amizades no sentido geral. E esse assunto mexeu muito comigo, porque eu sou uma pessoa que leva as minhas amizades muito a sério. Eu passei por muitas situações emocionalmente falando, e quando eu precisei de um ombro amigo, quem estava lá eram justamente os meus amigos. Então, para mim, as amizades têm um lugar quase que etéreo mesmo. E eu não consigo lidar bem, infelizmente, quando um ciclo de uma amizade vai se encerrando. E isso é uma coisa que a gente percebe com sinais bem implícitos, sabe? E eu e essa amiga, a gente estava conversando e eu lembro que em determinado momento, nós estávamos conversando e a gente falou sobre como virar uma pessoa adulta se torna algo cada dia mais latente na nossa vida. E ela falou uma coisa que eu não esqueço, que é: cada dia que passa, eu me torno mais criteriosa com relação às minhas amizades. E ela falou isso dando um contexto de uma amizade que já não estava fazendo mais tanto sentido assim, sobre mancadas e desencontros e coisas do tipo. E, querendo ou não, isso me deixou muito afetado. Não porque fosse comigo, até porque a gente estava conversando e desabafando um com o outro, né? Mas porque eu acho que esse é um dos maiores indicativos que a gente cresceu, sabe? E nisso a gente amadurece e não é qualquer coisa que a gente aceita. E para além disso, eu acredito que exige uma certa maturidade, uma certa autorresponsabilidade muito grande quando você percebe que, por mais que alguém que você amou muito no sentido de amizade, não tá mais fazendo tanto sentido assim na sua vida, você se escolhe e deixa essa pessoa de lado para seguir em frente. Acho que isso é um dos maiores atos de coragem que a gente pode fazer com a gente mesmo, porque muitas das vezes, e eu falo por mim, superar um término de um relacionamento é uma coisa muito simples pra mim. Porque a partir do momento que eu decido que essa pessoa não vai ter mais acesso a mim, ela não vai ter. Ela não vai ter. Só que com as amizades é muito mais difícil. Porque, como eu falei, eu coloco as amizades nesse lugar sagrado mesmo pra mim. Porque eu sou filho único. Então, quando eu era mais jovem, eu contava os dias para acabar as férias, para eu encontrar os meus coleguinhas de classe, porque eu não tinha muito contato com as pessoas da minha rua e os meus vizinhos, né, as crianças da rua. E para mim sempre foi muito evidente esse lugar que a amizade tem para mim. E quando eu vejo que uma amizade minha está se distanciando, está se afastando cada vez mais, só me resta duas opções. Eu acho que a primeira delas é a mais óbvia, que é simplesmente deixar ir, sabe? Até que a pessoa caia em si, queira voltar. E se quiser voltar e não tiver me ferido de formas assim muito graves, eu sou a pessoa que pensa, repensa e traz de volta. Mas a outra questão é que eu sou uma pessoa que de um tempo pra cá decidiu que se o vínculo depende exclusivamente de mim para ser mantido, então que esse vínculo se perca, porque eu não vou ser a pessoa que vai segurar o mundo com um cabo de corda, sabe? Eu não vou ser essa pessoa. Eu não vou ser essa pessoa que vai colocar essa 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 carga, essa responsabilidade de segurar uma amizade, sabe, com os meus dois bracinhos fracos. Eu não vou, não vou, sabe? E eu acho que isso é uma das maiores provas de amor próprio que a gente pode fazer.
Porque, infelizmente, pessoas vêm e vão. E quando nesse vídeo, o contexto é mais sobre amizade, mas isso se aplica a qualquer relação na nossa vida, familiar, afetiva, amizade, colega de trabalho, etc e tal, sabe. Um vínculo, ele não se sustenta sozinho, e quando uma pessoa só assume pra si essa tarefa, primeira coisa, tá fadada ao fracasso. Não se sustenta, não se sustenta. Segundo, existe uma coisa que a psicologia chama de revolta da vítima. Eu não sei bem o termo, porque eu não sou psicólogo, eu não entendo muito bem, mas o que eu entendo é, chega um momento que a vítima se revolta de estar naquela posição, sabe. E eu não quero essa carga pra mim, eu não quero ser a pessoa que vai falar: "Nossa, eu fiz tudo, tudo pra gente continuar amigo e você não deu valor", eu não quero, sabe, eu só quero paz, sabe, eu só quero que os meus amigos me enxerguem, eu só quero que as pessoas que eu amo me enxerguem. E se a pessoa que eu penso que é minha amiga não está me enxergando, que vá. E que vá, e que seja muito feliz. E que encontre novos amigos, que cresça, e que prospere. Porque a vida é assim, sabe? É, eu prefiro muito terminar uma amizade nesse sentido, de deixar a pessoa ir embora, do que simplesmente ir lá e falar: olha, você me abandonou, você não fala mais comigo, você faz isso, você fez aquilo. Porque eu acho que isso demonstra um certo nível de maturidade da nossa parte. A gente, né, nós, pessoas que estamos beirando os 30 anos, a gente não é mais criança, a gente não tá mais nesse lugar de ficar cobrando a atenção das outras pessoas. Quem tem que dar atenção pra você é você mesmo. Então, se você não está se dando atenção, terapia. Mas a questão não é nem essa, a questão é, você precisa ser a prioridade na sua vida. Não dá pra terceirizar essa função. Não dá pra você cobrar que alguém esteja presente pra você em todos os momentos, porque, assim, nem você tá presente em todos os momentos, sabe? Quantas das vezes algum amigo seu precisou de você e você não estava ali naquele momento, sabe? A gente não consegue honrar com as nossas próprias escolhas, ações, na maior parte do tempo. Porque o ser humano é falha por natureza. Então não dá pra gente exigir isso de outra pessoa, não dá pra gente ir lá e cobrar que tal pessoa se mantenha presente na nossa vida, porque isso não vai acontecer. E é um dos maiores indicativos, assim, de sabedoria humana, de crescimento e de amadurecimento mesmo. E é muito engraçado. Eu tenho uma relação muito extraordinária com os meus amigos, principalmente as pessoas que me incentivaram a criar esse canal, porque são pessoas que, toda vez que eu decido conversar sobre algum tema mais sensível, são pessoas que destrincham e fazem um roteiro pra mim. É uma coisa maravilhosa. E só tenho a agradecer também, né? Porque tenho amigos incríveis e já tive também amigos incríveis que já não fazem mais parte da minha vida. Tô tendo algumas pessoas que estão se afastando pouco a pouco, mas paciência. E eu torço muito para as pessoas que virão, torço muito para os meus amigos que virão, que, que eu vou conhecer, porque eu sou uma pessoa jovem e a gente vai conhecer muita gente nessa vida ainda. Mas é isso. O vídeo em si é esse. Eu acho que ele tá curto, não sei. Mas, enfim, é isso que eu queria dizer. Ahn, Toda vez que existe uma situação onde um vínculo só é mantido por uma pessoa, esse vínculo não se sustenta. Então, a lição é: se esse vínculo depende de mim para ser sustentado, para existir, que ele desapareça então. Eu sou o Lucas, obrigado por ter me assistido e a gente se vê por aí.